27 de março de 1976, 27 de março de 2026. São 50 anos da história de uma estrada na Amazônia Ocidental. Nós estamos falando exatamente da BR-319, a única possibilidade rodoviária que interliga as capitais do estado do Amazonas e de Rondônia. Nessa estrada, de cerca de 885 quilômetros, pouco mais de 400 quilômetros, materializam o imbróglio do conflito que exige a atenção de ambientalistas e de desenvolvimentistas. Nesta confusão, no trecho do meio, nós temos então, representados por atoleiros, uma impossibilidade ou várias impossibilidades de que muitas das coisas necessárias para a inclusão social aconteçam de forma satisfatória. Nós estamos estreando hoje, então, nomeando exatamente esse trecho complicado. O nosso podcast se chama Trecho do Meio e essa é a nossa estreia, exatamente nesse dia dos 50 anos da inauguração da BR-319. O nosso convidado para essa estreia não podia deixar de ser outra pessoa, senão o fundador da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, André Marcílio. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, André. Muito obrigado, professor Alexandre, obrigado a todos. É uma satisfação a gente poder estar falando da BR-319, contar um pouco dessa história, dessa luta árdua, há um pouco mais de 20 anos aí, desses 50 dedicados a essa luta e essa causa. Sim. André, fala pra gente um pouco da associação. Como é que surgiu? Eu me lembro de ter visto poucos dias atrás, até quando eu estava pesquisando um pouco da sua biografia, eu vi umas matérias que foram vinculadas na época, em que as pessoas pegaram mesmo em martelos e pregos e foram Exato. Contigo ali para consertar a estrada. Como é que foi isso? Exato. A história do movimento em defesa da BR-319. Primeiro é essa história, né? Porque a associação ela veio depois. Nós criamos um movimento a partir do Orkut, para quem aí para quem aí tem mais de 40 anos, né? As nossas redes sociais eram o Orkut antigamente. E a gente tinha uma comunidade que a gente chamava, né? Grupo da BR-319. Sim. E a partir desse movimento a gente se encontrava ali para filhos de Humaitá, filhos de Lábrea, Sim. do Careiro, de Manaquiri, pessoas que tinham interesse em comum ali com a 319, de vez em quando se encontravam. O que aconteceu? Né? Em 2007, o ministro do transporte era aqui do estado do Amazonas, e o ministro assinou uma TAC, um termo de ajustamento de conduta que considerou a BR-319 uma estrada que nunca existiu. E nesse momento, foi um momento que acendeu ali uma pólvora do movimento. Sim. Né? A gente se encontrou, teve reivindicação, teve reclamação e tudo mais. E depois disso, meio que deu uma esfriada na questão do movimento, mas sempre se encontrando, né? Marcava de ir para 319 e tudo mais. Em 2014, voltou a força de novo esse movimento. Sim. E a partir de 2014 nós decidimos colher um abaixo-assinado, onde a gente juntou mais de 100 mil assinaturas. A gente entregou para os últimos 3 presidentes da República essas assinaturas. E em 2016 a gente resolveu criar a Associação de Amigos e Defensores da 319. Porque o movimento em si não tem como é que a gente chama? Uma representatividade oficial, jurídica, com CNPJ e tudo mais. E a gente precisaria disso para poder dar entrada, né, nos órgãos, no ministério e tudo mais, não só pelo fato de ser movimento. Então, a partir daí foi criada a Associação de Amigos e Defensores da BR-319. E nesse momento das assinaturas, a gente não tinha manutenção na estrada. Né? Aí o DENIT voltou a fazer manutenção,
o Ministério Público Federal impediu a manutenção e a estrada estava voltando a ficar, né, uma estrada fantasma, sem ninguém Sim, trafegar, e a gente decidiu, não, vamos arrumar o que está com problema e vamos dizer que a BR está trafegável para todo mundo rodar. E sim. foi isso que aconteceu, a gente foi para o campo, com empresários, com trabalhadores, para arrumar algumas pontes, alguns trechos da 319, e depois desse movimento nós ganhamos força Uhum. para que o governo pudesse dividir o processo. O processo da repavimentação ser uma Sim, coisa e ter um processo de manutenção da estrada, sim. da 319. É o que nós temos há 10 anos, é uma manutenção na estrada que garante que a BR não fique intrafegável. Essas são as condições mínimas, né, da infraestrutura, né? Eu Exatamente. estava viajando, estive agora em fevereiro numa viagem até Porto Velho, ida e volta pela estrada, e fiquei surpreso, positivamente surpreso, com a atuação daquelas equipes de manutenção, né? E a BR, já que a gente está falando em amigos, né, na Associação dos Amigos e Defensores, a BR tem um código, né? Uhum. Existe um código entre as pessoas que transitam na BR, que é o código da solidariedade. Ou Exato. seja, ninguém pode ficar para trás. E esses dias eu vi, por exemplo, num dos grupos que você fundou, né, num desses grupos de WhatsApp, que as pessoas estavam mandando recados para que quem visse um Fusca com um casal, né, Exato. você viu, que desse uma atenção, porque eles eram viajantes de primeira vez, né, na BR-319 e que possivelmente precisassem de ajuda. Então a gente vê sempre nos grupos essa assiduidade das pessoas, a preocupação que elas têm de mandar o recado de que, ó, tá chovendo em tal quilômetro tá seco, a ponte foi liberada ou coisa assim. E chega nos usuários muito antes do que canais oficiais de comunicação, Exato. né? Então tem esse papel também, né? Eu queria que você É, falasse um pouco, porque outro dia eu falei contigo e você me disse assim, nossa, são tantos grupos, né? exato. A gente, nessa mesma época, quando foi a transição do Orkut para o Facebook, né? Sim. A gente teve a ascensão do WhatsApp, né? Ah, sim, E até verdade. então a gente tinha grupos no WhatsApp de 16 pessoas, depois aumentou para 32, Isso. aí você tinha 100 pessoas, se eu não me engano, no grupo. Então, aí, quando a gente tinha um limite de 100 pessoas, se eu não me engano, a gente tinha ali em torno de 20 grupos da BR-319, porque não dava todo mundo num grupo só. Sim. E a gente ali alimentava as informações diuturnamente, né? A gente sempre utilizou o WhatsApp como um grande canal de comunicação Sim. para esta comunicação chegar mais rápido. Como você falou, desde a questão da solidariedade, que aí Uhum. a BR é uma estrada típica em relação a isso, as pessoas se ajudam, né? Pessoas passam por lá, a pessoa está parada, pergunta o que está acontecendo, Exato, né? E sim, sou testemunha o que, disso. você está precisando e tudo Uhum. mais. Então a gente sempre orienta todos os amigos que me procuram. Eles dizem, olha, se você for passar na 319 e ver alguém com alguma dificuldade, para lá, pergunta, né? Se quer uma água, se quer que passe um recado. Sim, E agora com exatamente. as Starlinks, né? A gente tem a internet em tempo Exato. real, a gente consegue ter informações muito rápidas. Antes a gente não tinha. Então era muito Sim, difícil, né? Você tinha que viajar, esperar a pessoa chegar num sinal de Wi-Fi para poder transmitir todas as informações que tinha encontrado na estrada. exatamente. Agora não, agora já em tempo real a gente já consegue transmitir situações ali do dia a dia. E hoje a gente tem em torno ali de quase 10 mil pessoas, É, né, nos são grupos, muitos grupos, muitos né? grupos da BR-319. A gente inclusive tentou ajustar através de comunidades e tudo, né? Uhum. E tentado usar a tecnologia a nosso favor, né? Sim, Para poder facilitar essa comunicação com os usuários e quem porventura quer conhecer. Eu disse assim, cara, eu nem sabia que a 319 estava trafegável, que sim, passava ônibus, que passava carro, que sim, passava Fusca, né? sim, Então, exatamente. O é, Fusca, né? Veja só. E o Fusca, né? E logo mais teremos um super turbinado Uno Mille, né? uhum, Mas deixa eu te falar, André. Vamos esclarecer um pouco, eu gostaria da sua visão nessa explicação, para certo. que as pessoas entendam o que é o trecho do meio. O que são esses 405,7 quilômetros, segundo o PBA, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso também. Mas onde ele está localizado, né? E por que ele ficou dessa forma? Por que ele é
o atoleiro dessa estrada que tem 885,9 quilômetros, como que pode uma parte substancial de 405,7 quilômetros não ser asfaltada como são as pontas? Explica pra gente, quem está assistindo, o que é o trecho do meio. Bom, a BR-319 ela foi dividida através de segmentos, né? Então, existe o segmento A, o segmento B e o segmento C. Certo. Três partes da Três estrada. partes, né? O segmento A e o segmento B são os extremos, e o segmento D, se eu não me falha a memória, e tem o segmento C. O Certo. que eles fizeram? O segmento A é esse trecho do Careiro da Várzea até mais ou menos ali o Careiro Castanho. Passou o Careiro Castanho, a partir do 198 a gente tem o segmento C, né? Certo. Que é do 198 ao 260, né? Ok. E dos 260 é o trecho do meio, que começa até o 655,7. Certo. Que já é bem na entrada, ali na divisa com a BR-230. É o entroncamento. No entroncamento, ali, né? isso, Sim. bem no entroncamento. Como eles dividiram isso, né? Isso aí, no meu ponto de vista, né? Assim, não técnico, mas de uma pessoa que está ali no dia a dia, eles tentaram segmentar isso para poder repavimentar. Sim. Não conseguiram repavimentar. Certo. E aí, como eles não conseguiram repavimentar, para poder criar uma condicionante na época de viabilidade de repavimentação, eles decidiram o seguinte: entrar num acordo com a então ministra na época, Sim. de que vamos considerar aqui que uma parte da BR-319 nunca foi repavimentada e a gente vai fazer aqui todos os estudos de impacto ambiental como se estivesse construindo uma estrada do zero. Então eles deram 3 passos para trás para poder pensar na frente. Só que pisaram na bola, né? Deram 3 passos para trás e deram 50 para trás, não 3. Só iniciaram os 3 passos, Exato. né? Então, regrediram assim, né? De uma proporção que eles não tinham dimensão disso, né? Sim. E aí, se foi uma estratégia isso na época da então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, eu não sei, mas deu certo, porque ela reprovou todos os estudos de impacto ambiental, inclusive um estudo feito pela Universidade Federal do Amazonas, né? Um estudo bem feito, bem aprofundado, foi reprovado esse estudo. Sim. E a partir disso, de 2012 até 2014, 2015, deu uma diminuída no debate, né? Você acabou esfriando ali a situação toda. Sim. E as pessoas ali começaram a desacreditar. Falaram, não, vamos brigar pelo... A BR acabou sendo uma utopia, né? Virando uma utopia para que as pessoas assim, não, existia uma vez, né? Ia ficar a lenda. Ficar a lenda da história da rodoviária da BR-319. Sim. E aí calhou de nós aparecermos e não deixar que essa lenda virasse apenas historinha de livro infantil. Veja só a importância da associação. Mas deixa eu te falar, você tem muito contato com as pessoas que estão às margens da 319. E aí tem muito contato com pessoas que estão às margens do trecho do meio, que é esse trecho mais crítico. O trecho do meio, ele sofre muito com as intempéries do tempo, né? Então, em época de chuva, nós temos justamente essa parte mais delicada para as operações logísticas rodoviárias, porque nós temos atoleiros de toda a monta. Não mais tantos, né? Como a gente estava comentando aqui. Muito, assim, os atoleiros reduziram bastante e o poder dos atoleiros também, né? A profundidade dos atoleiros, etc. Porque sempre consequentes, uma atrás da outra, manutenções foram criando um assoalho ali, né? De rachão. Muitos rachões colocaram. E aí as pessoas se perguntam, inclusive no ônibus, eu fui de ônibus e voltei num dos transportes, numa das picapes que faz o transporte. Uma das pessoas do ônibus, ela observava que as viagens duravam bem mais tempo há não muito tempo atrás. Então, nós levamos 25 horas, foram 25 horas de viagem,
saindo da rodoviária de Manaus até Isso, chegar na isso rodoviária no de Porto inverno, Velho. agora em fevereiro. Isso, Isso no inverno, exatamente, né? exatamente, agora. Mas nós temos histórias, e aí você pode contar alguma pra gente, de viagens que duraram dias. 2, 3 dias aí de viagem. 2, 3 dias de E os viagem. ônibus ali enfrentando atoleiros atrás de atoleiros, não sabendo se ia chegar, mesmo assim acreditando que era possível, né? Então, Sim, nunca deixando de acreditar, né? São pioneiros, né? Parabenizo muito esses empresários, né, por ter acreditado na BR-319. Não é fácil você colocar ônibus ali que quebra, que tem manutenção, que tem problemas, que de repente pode acontecer de um ônibus tombar e machucar passageiro. machucar Então pessoas. tem toda uma logística, toda uma preocupação ali Sim. enorme, mas foram também essas empresas que nos ajudaram a manter a chama da BR-319 viva, né? Para que a gente pudesse estar contando essa história hoje de que ela está trafegável no inverno. Então, assim, é muito importante, né? Inclusive o seu depoimento, né? Porque há tempos atrás a gente não tinha trafegabilidade de carro nenhum no inverno. A Sim, gente funcionava a BR-319 só 6 meses do ano. sim. E hoje ela funciona nos últimos 4 anos. Ela está funcionando os 12 meses. Os 12 Os 12 meses. meses. Por quê? Porque foi jogado muita pedra, muito rachão, Sim, né? Foi feito muita base, subbase ali da estrada para garantir que ela aguentasse, principalmente hoje em dia, a quantidade de carretas que trafegam na BR-319. exatamente. Eu observei isso em loco. Uma outra questão, André, algumas pessoas pensam que o problema do trecho do meio é um problema localizado especificamente ali, né? É um problema geográfico que só afeta aqueles 405,7 quilômetros. Mas isso se desdobra, né? Isso se estende. Isso vai muito além daqueles 400 quilômetros. Então, os problemas logísticos ali, eles vão afetar em várias áreas do cotidiano das pessoas aqui em Manaus, em Porto Velho, em Roraima, em Boa Vista, por exemplo, e pensando em transporte internacional até as margens lá na Venezuela, né, para atravessar lá para a ilha de Margarita, ou seja, a Venezuela toda, né? E o que você diz para a gente, assim, o que você observa que sejam os principais, é, os pontos mais sensíveis? Fazendo a pergunta de outra forma, o que você acha que o trecho do meio atrapalha no cotidiano das pessoas? Hoje, por exemplo, as pessoas não têm a dimensão. O trecho do meio hoje, que é o principal problema da 319, e quando ele está trafegável, e principalmente nessa seca que teve hoje, do ano passado, ano retrasado, do Rio Madeira, a, os grandes supermercados, as feiras, todas elas recorreram para a 319. Então era cerca de 800 a 1.000 carretas ali ao dia na BR-319. 800 A a 1.000 1000. carretas no dia. No dia. Vocês não entendem o absurdo de carreta que era rodando na 319 ali na época do verão, quando tinham parado ali, dizendo assim, ó, não passa balsa mais no Rio Madeira. E Uhum, todo mundo correndo para 319. Então, sim, assim, foi um negócio assim que explodiu a 319 de carreta, de caminhões perecíveis. E é isso, vem peixe, vem verdura, vem fruta, vem carne, né, vem matéria-prima, algumas matérias-primas que precisam chegar mais rápido, né? Mas isso não influencia direto no transporte fluvial das balsas, porque continua sendo mais barata vir pelos rios, né? O sim, que torna a BR-319, o trecho do meio, mais atraente logisticamente é o tempo, né? A sim, facilidade de chegar mais rápido, sim, né? Então, não é pela... Até a questão do preço acaba ficando ali um pouco elas por elas, mas eles conseguem diminuir um pouco mais o seu custo. Mas o tempo também reflete no preço, né? O tempo com que você certeza, leva, a claro, qualidade do produto que chega com com certeza mais absoluta. qualidade na mesa do trabalhador e da trabalhadora. Então, isso tudo influencia muito na vida. Eu fiz essa pesquisa na época dessa seca. Eu fui na feira lá da Manaus Moderna conversar com o feirante, né, perguntar ali por que o preço do quilo da banana tinha aumentado. Ele falou, cara, porque a minha banana chega pela 319.
A minha Nossa. banana não chega aqui pelo barco, não. Aí chega pela Sim, 319 e encarece tudo. Aí para mim comprar aqui fica caro. E aí eu tenho que passar isso pro cliente final. sim, E aí, sim. só que muita gente em Manaus, no Amazonas, não sabe dessa logística toda, né? Não sabe desse imbróglio, né? É, Me ocorreu agora também. Eu ouço falar que, por exemplo, nós temos os serviços de encomenda mais caros e mais lentos do país. Há também a possibilidade, né, por uma questão de negócios de logística, de que as passagens aéreas sejam mais caras porque não há uma opção rodoviária. E tem outras questões várias, né? E sobre isso, eu vejo que as pessoas não entendem e continuam a achar que, por estarem aqui morando num bairro com toda a infraestrutura em Manaus, não é atingido pelo déficit infraestrutural do trecho do meio. E aí tem questões do tipo legumes ou outras frutas que vêm de avião e que custam caríssimo, não é isso? exato. Então, tá na mesa de todo trabalhador. Quando a gente fala para pensar, agora mudando um pouco a visão, André, sobre essa questão da justiça territorial, pensando em justiça espacial, justiça territorial, começa com o direito pelo direito de ir e vir. Certo. O lema da BR-319, eu gostaria que você falasse para a gente. É um direito nosso, né? É um direito Sim. de ir e vir. E aí nós temos tem um grito de guerra, né? Como um grito de guerra, não recuaremos. Não arredaremos nenhum milímetro. Não arredaremos nenhum milímetro. Aí, veja só, André, essas questões, quando chegam num ponto sensível do tipo saúde, você tem conhecimento de algum caso de pessoas que tiveram situações de agravos à saúde assim muito piorados pela impossibilidade de chegar uma ambulância para fazer um resgate? Muitos casos a gente já teve no trecho do meio da 319, poderiam ter chegado mais rápido e acabaram falecendo. A gente teve um momento atípico na nossa cidade, que foi a época da pandemia, Sim, né, onde morreu centenas de pessoas aqui por falta de oxigênio. E foi pela BR-319 que chegou oxigênio. sim, Chegou mais de 6 carretas de oxigênio pela 319, doados por uma empresária do Tocantins, se não me falha a memória. E ela mandou essas carretas pela 319 porque até então, na época, não tinha aviões suficientes da sim. FAB para poder trazer essas cargas de oxigênio. Me E por lembro balsa disso. ia durar, né, 12 a 15 Sim, dias. E pela 319, na época que veio, tinha muito atoleiro, estava chovendo também, demorou 4 dias para chegar. para chegar, eu me lembro Foram quatro disso. dias as carretas viajando na 319. Imagina se a gente tivesse com ela asfaltada, né, em um dia, Um dia um dia e meio chegaria chegaria e teria salvo mais pessoas mais aqui. pessoas. Então, a BR-319 mostrou a sua importância social nessa questão da saúde na época da pandemia, que salvou muita gente. Vem, por exemplo, muita ambulância que é comprada pelo governo, em vez de vir pela balsa, vem mais barato vindo pela 319, Sim, né? Carros da segurança pública, né? Também vem, a gente já viu centenas de carros vindo, né, de Brasília para cá, através de emendas parlamentares, do Ministério da Justiça, mandando carros oficiais do governo para ajudar na segurança pública, vem pela 319 também, que é mais barato, né? sim, Então a gente está vendo aí a importância da 319 em todos esses contextos sociais, né? A sim. importância do que ela é na vida da população amazonense. Pois é, como a gente começou a conversa, o desenvolvimento sustentável, que é tão falado, né? Ele se apoia em três pilares. O pilar ecológico, o pilar econômico e o pilar social, né? E eu volto a dizer, parece que as pessoas não veem, não estão ouvindo o discurso da sociedade, das pessoas comuns, né? Estão vendo, observando uma briga entre ambientalistas e desenvolvimentistas e estão esquecendo das pessoas, e estão esquecendo que essas pessoas estão lá, que a estrada existe
e que essas pessoas estão ali, optaram por estar ali durante sua vida. Tem pessoas lá que estão há décadas, inclusive, né? Exato. Pessoas ainda vivas. E como é que a associação, eu percebo que a associação, ela é muito dessa voz para fazer crescer esse pilar, que seria o discurso social, para aparecer nesse conflito, né? Para as pessoas não acharem de forma reducionista que o problema ou é só ecológico ou é só desenvolvimentista. Exato. Então a associação tem esse papel também, desenvolve esse papel, né? De Exato. dar voz às pessoas e à inclusão social. A gente consegue, por exemplo, contar histórias, né, de moradores ali, que é o caso da Dona Maria e do seu João, que mora há 30 anos na BR-319, decidiram largar tudo e vir para a BR-319, acreditando no desenvolvimento, no projeto de integração que foi apresentado ao Brasil para as pessoas, e acabaram, né, sendo impedidas por diversas questões de não ter a BR-319 trafegável ali por muito tempo. Então a gente acaba sendo essa voz das pessoas ali do Distrito de Realidade, por exemplo, Sim. que hoje tem um pouco mais de 10 mil pessoas hoje morando ali, produtores hoje de café, produtores de banana, maçã, que querem um pedaço de terra para sobreviver, para viver, para construir a sua vida, e acabam sendo impedidos achando que a partir dali, por exemplo, vão destruir toda a floresta amazônica, toda a parte da fauna e da flora, um verdadeiro absurdo, que às vezes, infelizmente, ganha uma notoriedade, ganha um peso absurdo, porque o próprio governo acaba se esquivando, né, das suas responsabilidades e muitas das vezes estando mais presente no território, estando, né, dando orientações de como se organizar através de cooperativas, associações, né, para poder fazer com que seja organizado ali a produção sustentável, né, de manejo e tudo mais. Sim. Então, todas essas questões, por isso que a gente briga muito, que nós somos essa voz, porque a BR-319, no seu contexto, nesses dois quesitos, nós não queremos a BR pavimentada a qualquer custo e a qualquer preço, porque a gente também quer que tenha um cuidado na questão da nossa fauna e da nossa flora. Né? Sim, sim. A gente quer a governança, a gente quer a presença da União, do Estado, dos municípios, né? E aqui eu já vou entrar num debate, porque a gente vê pouco político parlamentar que bote a causa da BR-319 debaixo do braço. Sim. A gente vê hoje o parlamentar empresário, a gente vê hoje o parlamentar defensor da causa dos animais, a gente vê hoje o parlamentar industriário, a gente vê o parlamentar da associação dos moradores, mas nós não vemos um parlamentar defensores do desenvolvimento como a estrada BR-319. A gente tem lutas momentâneas, né? A gente vai ver muito agora em 2026, Então, muito parlamentar, muito político falando da 319, que inclusive está no poder, que inclusive está no mandato e pouco fez. Né? Então, esses pilares que a gente discute sobre a questão sustentável passa também pela política, né? Passa pela política. Então, sim. muita gente acaba dizendo assim, a BR-319 não é uma luta política, ela é uma luta política diuturnamente. Então, e é por isso que a Associação de Amigos e Defensores da 319 é importante nesse processo. Pois é, você citou agora o momento político, né? Quis o destino que os 50 anos da inauguração caísse exatamente num ano eleitoral. E aí isso virou uma bandeira, como vira a bandeira, como a gente viu, virar bandeira em outros momentos, né? E ter caído num esquecimento ou ter barrado em alguma dificuldade, vamos colocar assim. Mas você falou na presença do Estado, até a ausência pode ser resultado de planejamento, né? A ausência pode ser proposital. Sobre educação, André, a gente vê ali, por exemplo, quando a gente viaja na estrada, nós temos as duas partes que são asfaltadas, chegando a Humaitá e aqui saindo de Manaus. Nós vemos que há infraestrutura, que você passa por escolas, tem escolas rurais, etc. No trecho do meio, tem escolas? Lá em realidade tem, né? Tem escolas, tem escolas também no Igapuaçu, né? Tem no Igapuaçu. Tem no Tupana também escolas, né? Então,
a presença educacional ela é ali uma situação complicada. Por quê? Né? Porque territorialmente o nosso estado do Amazonas ele já sofre por a gente ser muito grande. Sim, Né? E na própria 319, a gente tem umas questões atípicas, né? Porque de um lado da rua é o Careiro, do outro lado da rua é Borba, né? sim, Mais à frente é Beruri, mais na frente é Tapauá. sim. Então, assim, aí a comunidade está bem no meio disso tudo, que é o caso do Igapoaçu, por exemplo. Uhum. Uma parte está no Careiro, outra parte está em Borba, outra... E ninguém assume a sua responsabilidade. Entendi. Né? Então fica desassistido ali pelos poderes municipais e o Estado também acaba não tomando aquela responsabilidade para si, de assim, ó, já que ninguém vai assumir, é comigo aqui a bronca, deixa eu resolver Sim, a situação e nós sim. vamos tocar aqui. Não acontece isso, né? Uhum. Infelizmente não acontece, por mais que a gente tenha provocado bastante, né? Ainda a forma educacional é difícil, a gente inclusive em muitos debates que eu tive dentro da universidade, que eu acho que falta isso, né? Antigamente você tinha muito isso, você trazia o debate político para dentro da universidade. Sim, Todos os temas partiam dentro dos departamentos, né? Seja de engenharia, departamento de direito, departamento de geografia, né? Problemas urbanos, problemas socioambientais, tudo a gente conseguia tirar soluções a partir da academia. sim, E a 319, na minha concepção, deveria ser assim. A UFAM, a UEA, deveriam estar presentes na BR-319. Né? sim, A gente hoje tem a fazenda da UFAM, que é na 174. sim, Deveria também ter uma extensão desse campus na 319, assim como a UEA. E sim. quem sabe, de repente, uma universidade rural do estado do Amazonas que possa Pensei estudar nisso. mais a questão da fauna e da flora, por que não? Né? Sim, Um pensamento bem educacional, sim, de você ter um projeto ali para aquelas regiões e tudo mais, e até porque nós temos poucos especialistas que cuidam disso. Né? A gente vai, por exemplo, hoje no Hospital Tropical, vamos falar sobre o estudo da malária. sim. Né? Então a gente tem poucas pessoas que se dedicam a isso. Provocar mais isso em mais jovens, em mais pessoas, né? Provocar que as pessoas se interessem mais, né? E busquem na fauna e na flora soluções para problemas de saúde que a gente tem inúmeros. E eu acredito que falta muito isso, né? Falta a presença do Estado. E quando eu falo Estado, eu não falo só o Estado do Amazonas, né? A Uhum. presença do governador, mas as prefeituras, o governo, a União em si também Sim, deixa muito a desejar. Né? Nos últimos anos, a gente tem percebido isso. E nós, enquanto movimento social, esse é nosso papel, né? Como eu sim. falo, meu papel é encher o saco, perturbar e ficar ali cutucando até me ouvirem. Não, não arredar nenhum Não milímetro. arredar nem um milímetro mesmo. Você me fez pensar agora nessas questões. Assim, para as pessoas que não conhecem a BR-319, ela é o divisor ali, né? Ela é o limite entre municípios que ou estão de frente ou às margens do Rio Madeira, ou estão De às costa. margens, né, de costas e às margens do Rio Purus. Ou seja, se elas estivessem na mesma margem, a BR-319 seria o fundo do quintal Exato. desses municípios, né? Então, você me fez pensar nisso agora, quando pensando que os problemas ou as responsabilidades do município não chegam, né? As Ter, ações de responsabilidade não chegam na BR-319, mesmo sendo aquele território ali fazendo parte dos seus municípios, né? pela dificuldade territorial, né? Você imagina hoje Canutama, que é a sede do município, fica à margem do Rio Madeira. Para ele ir para o sul de Canutama, ele tem que ir para 319, Sim, atravessar por Lábrea, pela sim, 230 pela e 230, chegar na 319, que já é próximo de Porto que Velho. já é próximo de Porto Velho, Então, como é que ele impressionante. vai atender uma comunidade de 1.000 pessoas a 2.000 pessoas ali? É muito difícil, né, para a prefeitura, pelas questões financeiras e tudo mais. Sim, Mas é isso, a gente tem. É que eu falo, né? A gente tem hoje
uma Assembleia Legislativa de 24 deputados, 8 deputados federais, 3 senadores da República, que poderiam estar mais preocupados com essas questões, presentes, né? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você estar presente mensalmente, né? Ou de 2 em 2 meses. Você fazer essa pressão é diferente, né? É muito diferente. Você imagina você fiscalizar uma escola. Você ir lá na escola e fiscalizar a escola começa a andar diferente. Sim. Você passa 2 anos sem ir lá, né? Já vai começar a desandar. Sim. Se você tá lá todo mês, aquele reflexo das tuas reivindicações, dos problemas que estavam acontecendo começam a mudar, Sim. porque os gestores acabam tendo assim, opa, vamos entrar na linha aqui porque estamos sendo fiscalizados aqui, né? Sim. Então, é muito isso, né? Então, os nossos parlamentares deixam a desejar muito nessa questão da fiscalização na BR-319. Sim. Tem um outro detalhe que eu gostaria de falar contigo. Eu recebi um documento, faz parte da pesquisa, sobre as pontes de madeira, né? Ali no trecho do meio. E são 52 pontes de madeira, né? Mas o que isso revela? Uma complexidade hídrica bastante presente, né? Então nós temos muita água, são muitos cursos d'água cruzando a estrada e etc. Em consequência, muito provavelmente nós tenhamos áreas alagadiças ali. Agora há pouco a gente falava no Piscinão, né? Que era uma parte que alagava da estrada. Mas isso quebra um pouco a falácia de que a estrada vire, por exemplo, agricultura de extensão, de soja, etc. Né? Isso, inclusive tem partes ali indo daqui de Manaus para Porto Velho. A primeira parte das pontes de madeira ali, se a gente dividir em 3 partes, o território que é a estrada, que é o pedaço da estrada que é assistido por essas pontes, a gente vai ver que esse primeiro momento daqui para lá é muito cheio de pontes. Né? Então, áreas muito alagadas. E existem outras coisas que são ditas que assim, desencorajam pessoas a acreditar na BR-319, né? E uma delas seria, inclusive, a BR como motivo ou como facilitador de transmissão de doenças, né? Eu não tomei muito pé dessa questão, mas, enfim, é uma outra das coisas que se falaram, não é isso? Você imagina a gente discutir hoje, falar sobre, por exemplo, vamos falar sobre o Distrito de Realidade, que está ali, é um distrito que precisa de uma atenção, porque eles estão ali plantando café, plantando banana maçã, estão crescendo ali. Claro, precisa ter uma organização territorial para que eles possam entender ali qual é a dimensão do tamanho deles, né, para não avançar mais ali em questão da floresta. Sim. Mas você imagina, né, a gente afirmar que a gente vai desmatar ali uma parte da estrada da 319 e a gente vai trazer doenças tropicais nunca vistas na história, né? Sim, então. É bagunçar um pouco com a inteligência do ser humano, né? Eu acredito nisso por quê? Porque já foi desmatado tantas áreas na nossa cidade de Manaus, e áreas gigantescas próximos à área urbana, e com hectares e hectares de áreas que foram desmatadas. A criação, por exemplo, da Avenida das Torres é um exemplo disso. Sim. O que isso era de mata verde, Sim. Né? Qual foi o impacto de doenças tropicais que isso aconteceu na nossa cidade? Não me lembro em relação a isso, a não ser a malária. Né? A malária. A não ser a malária que nós temos, termômetro, né? que nós temos na nossa região. Agora, qual outro tipo de doença que trouxe, né, de impacto para a nossa cidade em relação a isso? Né? Então, assim, não dá para a gente afirmar determinadas situações, e assim como foi afirmado também na época do Covid, que o impacto do Covid que matou mais gente foi porque a BR estava trafegável e tudo mais, um verdadeiro absurdo, sendo que a BR foi a que conseguiu salvar mais vidas do que prejudicar. Então, assim, são
são pontos que são debatidos, que são debates acirrados, né, Sim, entre alguns ambientalistas que se dizem, né, defensores da fauna e da flora, mas que acabam não vivendo ali diuturnamente a realidade do povo, das comunidades tradicionais, né, de populações que eles acreditam que vão ser impactadas ali pela repavimentação da BR-319. Então, assim, por isso que eu digo, é, não adianta a gente discutir problemas científicos que nunca aconteceram sem a academia presente dentro. Tá? Não é um estudo apenas que vai nos nortear para uma preocupação gigantesca dessa. Eu acredito que a academia devia estar ali com diversos estudos, diversos debates, né? E aí sim, um departamento de biologia, um departamento de química, um departamento de geografia, tirar ali um esboço de um projeto e dizer assim, olha, nós estudamos tudo aqui, mapeamos tudo, né? E o sim. que nós encontramos foi isso aqui. Pronto, né? Então eu acredito muito nisso e espero, né, tá vivo ainda para poder provocar isso nos próximos representantes do nosso povo que possam pensar com carinho nisso, né? A gente precisa estudar muito a nossa floresta, porque a partir da floresta amazônica a gente pode descobrir muitas soluções para doenças tropicais, principalmente na nossa região, e também outras soluções de outras doenças que a gente tem na nossa cidade, em outras situações que a gente encontra por aí pelo mundo. Muito bem. André, deixa eu te perguntar mais um detalhe que agora na sua resposta me fez lembrar. Nós tivemos vários planos possíveis para 319, né? Um deles, inclusive, é uma ferrovia, né? Substituiria a estrada, mas nós tivemos. Uma observação, uma loucura, né? Eu imagino que assim, para engenharia seria muito complexo, Uma né? loucura. Você imagina construir uma ferrovia na 319 que você vai parar em Porto Velho e vai descer e vai pegar caminhão. É, Que você não liga a lugar nenhum. Você vai ligar uma rodovia na 319, sendo que nós não temos um plano ferroviário que liga o sudeste ao norte do país. sim, Não tem cabimento. onde o A não solo é ser propício, onde o solo é inclusive, né? propício, o solo da 319 não é propício para Sim, isso, né? sim, Então não dá para você pensar numa ferrovia, num projeto de ferrovia como foi pensado e defendido por algumas pessoas, sendo que você ia chegar em Porto Velho, descer com os vagões de trem e pegar caminhão, e pegar caminhão. É. carreta. E aí, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que que você acha daquela visão da Estrada Parque. O que que seria a Estrada Parque? É uma das propostas, né? Inclusive hoje de manhã na mídia eu ouvi alguém falando sobre a possibilidade da Estrada Parque. O que que seria a Estrada Parque? O lance da Estrada Parque, ela acaba não sendo contemplada pela 319, porque pelas questões da legislação ambiental, a Estrada Parque precisa de outras garantias fundamentais ali para estudos para que seja uma estrada parque. Sim, Mas a BR ela acaba sendo teoricamente, entre aspas, uma estrada parque. Por quê? Porque ao longo do trecho do meio, nós temos ali mais de 25 unidades de conservação. exato. A maioria delas fazem parte do Estado, é o Estado do Amazonas que é responsável pelas essas unidades de conservação. E essas unidades de conservação garantem justamente essa sustentabilidade ali desse trecho todo da nossa fauna e da nossa flora. O Sim, que seriam ali a parte dessa estrada parque, né? Então, no projeto, no PBA, né, no projeto sim, básico ambiental, que é para ser entregue do DENIT ao IBAMA, né, esse projeto, para pavimentação da 319, repavimentação, precisa ser criados passagens, né, de níveis para os sim, animais. sim, Em alguns pontos já estão funcionando, sim, em outros precisam ser criados ainda mais. Então, essas passagens para os animais também estão contemplados na concepção de estrada parque, né? certo. Por exemplo, a questão de portais. Um portal lá perto de Humaitá e um portal
próximo da entrada de Manaquiri aqui, né? Depois do Careiro Castanho, sentido Porto Velho, Manaus. Sim. É um portal onde você tem um controle de entrada e saída, né, de carros, de pessoas, né, com a presença do Estado, da União, das prefeituras, fiscalização ambiental e tudo mais. Então, é a concepção da Estrada Parque aplicada, mas que não necessariamente seria uma Estrada Parque. Mas a gente tem ali boa parte dela já funcionando como uma Estrada Parque. Como uma Estrada Como uma Parque. Estrada Parque. Por estar cruzando pelas unidades de conservação, né? Exato. E um outro detalhe que também é bastante discutido quando se fala na BR-319 é sobre a estrada para Manicoré, né? A estrada para Manicoré, que já foi inclusive da Malha Federal, né, se não me Exato. engano, ela é perpendicular, para quem não conhece, a BR-319 e vai até a margem do rio, é isso? E Manicoré é do outro lado, da outra margem. Como é que você acha que... vou colocar de outra forma. Você acha que aquela predição de que essa área vire aquelas espinhas de peixe, né? Você acha que isso se concretizaria? Ó, quando pensaram na 319, lá onde tem a estrada que liga para Manicoré, tinha uma cidade chamada Evelândia. Evelândia. Inclusive, as pessoas quando pesquisam a 319 no mapa, tem lá a cidade Sim. de Evelândia, inclusive até O hoje, arruamento, né? o arruamento ali Sim, na frente do ramal, porque era para ser uma agrovila ali, sim, né? Inclusive a concepção da 319 era para que fosse criada diversas agrovilas, exato. onde ficam inclusive as torres, né, da Embratel. Olha, eu não sabia disso. E essas agrovilas garantiriam que não acontecesse essa questão das espinhas de peixe, né? Quando você pensa nessa questão da espinha de peixe, a gente tem que pensar também na possibilidade de garantias. Como, André? Imagina só hoje, na BR-174, eu querer abrir um ramal lá na comunidade indígena Waimiri-Turari. Eu não vou conseguir. Não consegue. Primeiro, por quem mora lá, que ia decepar a minha cabeça, e também pela Polícia Federal que ia me prender, Sim. né? De uma maneira ou de outra. Sim, E quando você dá esse pertencimento à população, a população não deixa acontecer isso, né? E também as garantias de que o Estado estará presente, não deixando com que aquilo aconteça, né? O caso da 319 é isso, são cheios de unidade de conservação, tu não pode chegar lá e construir uma casa, que o DENIT com a Polícia Federal vai sim, chegar vai lá, e tira. vai lá e tira imediatamente. Sim, Você não pode fazer isso. Já aconteceu várias vezes na 319, alguém querendo montar ali um restaurante, não vai montar porque, né, não pode. não pode. Né? E o que tem lá já foi o que foi projetado na época em 2010, né, antes dos estudos e tudo mais. Assim como a estrada que liga Manicoré, também a estrada que liga Tapauá, né, um pouco mais à frente. Essa estrada também foi tá no projeto da 319, mas também ficou esquecida e abandonada, né? Sim, Ao contrário da M que liga para Manicoré, que viveu um bom auge dessa estrada, Tapauá não teve essa oportunidade, né? Então, assim, eu acredito que quando você dá também a oportunidade para o município, para as pessoas, de garantir também ali, junto com o Estado, essa segurança, de que, ó, nós temos aqui 80 quilômetros, esses 80 quilômetros ninguém pode morar aqui. sim, São áreas, né, ambientais de sim. preservação. E a gente precisa do apoio de vocês para garantir isso. Então, As você pessoas vão se você empenhar. cria ali um termo de ajustamento de conduta, uma TAC assinada pela União, pelo município, pelo Estado, de garantias de que nunca vai ser tocado aquilo ali, vai ser uma área de preservação permanente. Sim, Pronto, está resolvido. Né? Não tem como você dizer, vai abrir espinha de peixe. Mas tudo isso é uma questão de vontade também política, né? sim. A vontade de querer, de fazer. E aí, povo de Manicoré, inclusive, esses dias, 17 pessoas caminharam nesse ramal para poder reivindicar ali o ramal e tudo mais. A gente também estava apoiando ali a causa dos amigos, né? Sim, Então, é difícil, é complicado, porque a gente tem poucas pessoas hoje
que tem o poder da decisão de pensar no desenvolvimento. E pensar no desenvolvimento com cuidado, com governança, com responsabilidade, com garantias de preservação da nossa fauna e da nossa flora. Sim. Então, as pessoas com certeza perceberam, estão percebendo, pelo que você nos diz, a associação ela não se opõe de jeito nenhum às preocupações com o meio ambiente, obviamente. Não, Né? pelo contrário, a gente é um dos defensores, está lá sempre presente, sempre que acontece alguma coisa de diferente na questão do meio ambiente, nós somos o primeiro a denunciar também, né? Sim. Porque a gente quer a BR-319 trafegável com essas garantias fundamentais garantidas. Maravilha. André, nós não temos muito tempo mais. Eu queria que você deixasse umas palavras para essas pessoas que vão nos assistir nesses 50 anos da inauguração da BR-319. Queria que você, representando a associação e esse pilar social, deixasse uma mensagem para aqueles que nos assistem. Bom, primeiro agradecer aqui o espaço, aos nossos amigos aqui que... Esse pessoal é fera, hein? O pessoal é fera aqui, né? Já editaram alguns materiais nossos da 319 aí, o pessoal é assim, de primeira qualidade. Sim. Então, assim, parabenizar, né, pelo espaço. Não é fácil a gente falar sobre um tema importante como o caso da 319, agradecer ao professor Alexandre pelo espaço, lhe parabenizar pela ousadia de abrir esse podcast com o nome Trecho do Meio, né? E agradecer pelo convite de estar prestigiando, né, nessa inauguração desse podcast e a gente poder abrir esse debate do Trecho do Meio da BR-319. São 50 anos da sua inauguração, 50 anos que pensamos em integrar a região norte do país ao Brasil, ao desenvolvimento, às questões sociais, e a gente acabou sendo impedido por questões políticas e econômicas quando explodiram criminalmente a BR-319. Muita gente não deixa eu falar disso, né? Quem me chama inclusive de André da Explosão, porque explodiram mesmo a BR-319 e nós temos testemunhas oculares que viram a BR ser explodida. O trecho do meio está no caos que está hoje. Nós estamos discutindo questões ambientais, questões políticas, tudo por causa de um fato que aconteceu. Nós fizemos denúncia no Ministério Público Federal, em todos os órgãos, e simplesmente eles botaram uma venda nos olhos, taparam os ouvidos e não quiseram ouvir a população que denunciou, que viu. Eu levei pessoas que moram na 319, que viram a explosão da BR e simplesmente não quiseram ouvir, né? Mas infelizmente é isso. Parabenizar pela ousadia, né? Nós aqui, amigos e defensores da 319, continuaremos nessa luta enquanto eu tiver vida. Essa é uma das coisas que eu tenho como lema, brigar pela BR-319. Eu não sou empresário de transporte rodoviário, eu não sou empresário dono de asfalto, eu não tenho terra para vender. Sim. Eu sou da área da tecnologia, sou desenvolvedor de software. Olha. Não tenho nada a ver, mas eu sou um apaixonado pela BR-319. Né? Tive a oportunidade de cursar o curso de Geografia na UFAM, né? Infelizmente eu não consegui terminar. Tive o professor Ricardo como professor, né? E sempre eu fui apaixonado por estradas, né? Eu sempre fui apaixonado por estradas. E eu acredito muito que a BR-319 ela jamais vai retroceder, né? O que ela já foi no passado não vai voltar a ser, e a gente só tem condições de caminhar para frente. E o nosso papel é esse, é de pressionar, perturbar. E como eu digo, aqui desse lado, nós não arredaremos nem 1 milímetro. Nem 1 milímetro. Olha, gente, recebeu o elogio do André, já contribui aí para nossa estreia do Trecho do Meio. Então esse foi o nosso primeiro episódio. Conforme eu disse lá no começo, nem pensamos em outros nomes para o número 1 do podcast, justamente pela importância desse discurso social que carrega a Associação dos Amigos e Defensores da BR-319. Eu sou o Alexandre Silva.
Estive contigo aqui, estarei com você ainda outras vezes e vamos falar mais aí sobre a BR-319. Aliás, professor André, o senhor falou do Francinaldo, né? Exato. E do Avelino, que são os caras que conhecem aí. Eu fiquei sabendo agora há pouco, foi uma grata surpresa. Eu nem sabia que eles tinham trabalhado Reportagem. naquelas reportagens lá, né? Que interessante. Vejam só, estamos todos em casa, conhecemos do que estamos falando e a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado, professor André. E sabemos que o senhor tem muito a contribuir ainda nessa luta aí. Tamo junto. E aí, sem retroceder nem um milímetro. A gente se vê, gente. Até mais.